Pessoal, eu pus o vídeo para rodar aqui, tá? Então eu vou estar olhando para a tela, que aí eu quero comentar conforme as ações vão acontecendo. Então, ó, logo de cara, o que acontece? Os policiais já são recebidos a tiro, tá? E aí a gente vai entrar no primeiro aspecto, que é antes do APH. O pessoal fala, mas eu tenho que sair do carro, sacar minha arma, eu tenho que sacar a arma de dentro do carro, eu tenho que fazer isso e aquilo. O policial, vejam só, ele só consegue sair e correr. Só isso. Ele chama apoio no rádio, já tinha uma viatura atrás, mas ele... ele conseguiu sacar a arma? Não. Deu tempo de sacar a arma? Não. Ele já foi alvejado. A preocupação dele é ir para uma zona segura, né? A zona morna que a gente chama, e aplicar o torniquete. Aí ele aplicando o torniquete, ele vê um funcionário dessa empresa aqui que parece de transporte, ele pede para o funcionário ajudar ele. Depois o funcionário pergunta se ele quer uma toalha, ele diz que sim. E aí a gente vai para a visão do outro policial. Mas antes deixa eu só comentar essa parte, tá? Muitas pessoas, em até alguns vídeos meus de treinamento lá de trás, falam assim: você deu as costas pro inimigo, você correu para trás do carro e virou de costas para ameaça. Galera, nosso mundo, né, na realidade, ele não é como no stand, que você só atira lá na frente, onde está o para-balas. No mundo real, existem pessoas, coisas e tudo está acontecendo em 360 graus. Nesse caso, de que adiantaria o policial ficar olhando para frente, se nem a arma dele ele teve tempo de sacar? Entendeu? Então não adianta a gente colocar certas regras, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O cenário dita muito a regra, tá? A situação de combate, de confronto armado, ela é muito dinâmica, beleza? Se preparem que esse vídeo vai ser longo, mas eu quero comentar cada etapa, cada fase aqui dessa ocorrência, que inclusive durou muito tempo. Apesar de uma quantidade muito grande de tiros disparados, ela demorou um tempão para se resolver, foi até de noite, precisaram da SWAT. O bandido que estava fugindo conseguiu fugir com outro carro, ele foi no final para outra casa, entrou numa casa onde a SWAT ainda trocou tiro com ele, e no fim das contas ele se rendeu. Ele estava ferido, mas ele se rendeu, foi algemado, foi levado para o hospital em estado estável, tá bom? Pra gente ver aí como funciona, né? O pessoal fala, não, um tiro na perna, não, um revólver 38 já resolve um tiro. Cara, não tem isso. É o que eu falo no curso. A galera que já treinou comigo, que fez curso comigo, sabe. A taxa de acerto de agentes treinados é de 20 a 30%, tá bom? Isso é um estudo feito pelo FBI. Quem já teve aula comigo sabe disso. E num cenário desse, onde as coisas vão de 0 a 100 muito rápido, você tem coisas que não dá para contar. Não tem como você levar em consideração, por exemplo, o calibre que o policial estava usando. Cara, não é essa a questão. Porque não adianta eu ter um calibre que as pessoas julgam super potente, isso também é um outro mito, mas ter um calibre e não acertar nenhum disparo, né? Então, o FBI já consolidou que os agentes que atiravam de 9mm versus os agentes que atiravam de .40, a relação entre velocidade e precisão foi maior no 9mm, tá bom? Então, tem esse ponto. Eu aqui não sei, depois vou buscar saber qual o calibre que os policiais estavam usando, mas sinceramente isso para mim é irrelevante. O que a gente tem aqui para analisar não é nem a conduta dos policiais, porque eu não sou policial, e mesmo se fosse, não julgaria isso. Inclusive porque, na minha opinião, se o cara tem a condição de vestir uma farda ou usar um distintivo, sair na rua para proteger a vida de pessoas que ele nem conhece, ele já merecia uma medalha só por isso, tá bom? Então, e aqui eu só vejo policiais corajosos que, diante de uma situação de risco, foram para cima e não tiveram medo. Então vamos lá. Seguindo, prestem atenção que agora vai para a câmera do parceiro da primeira viatura que chega. Você vê que ele tenta buscar a maçaneta e não encontra, ele já começa a receber os disparos. Depois ele fica preso no cinto, aí ele já sai sacando. Só que o que acontece aqui, fazendo uma pausa, ele saiu sacando e disparando, e muito provavelmente, tá? Não sei se foi isso, mas pela minha experiência, muito provavelmente a empunhadura dupla dele acaba pressionando o retém do carregador.
beleza? E aí cai o primeiro carregador. Ele corre para se abrigar, mas prestem atenção, ele corre, faz uma recarga em movimento, muito importante, e tenta se abrigar. Ele não tem abrigo aqui. Às vezes, isso vai acontecer, a gente vai ter uma falsa sensação de cobertura, quando na verdade não existe. De certa forma, né, eu estou falando isso porque se analisar esse ponto aqui, você tem um muro baixo e uma grade, uma cerca, que não dá proteção balística. Mas de certa forma, ele saiu do X, saiu do carro. Ah, por que ele não foi para trás do carro, Diego? Porque o carro é um imã de balas, parafraseando aí Marcelo Esperandil. Cara, o cara ele vai atirar para cima do carro e o carro não vai segurar grande parte da munição, vai passar e vai pegar, mesmo se você esteja atrás do carro. Beleza? Os americanos têm uma vantagem porque em alguns municípios a maioria das viaturas tem proteção balística na região do motor, ali no capô e nas portas dianteiras, mas nos vidros não. Tanto é que os disparos no para-brisa entraram todos. Beleza? E aí ele faz a recarga e volta para o combate. Beleza. Aí dá uma pane, ele resolve com tapa e golpe, vai atirando e andando, cai o próximo carregador. O que aconteceu? De novo, muito provavelmente, gente, imagina, adrenalina rolando, tá? Situação bem caótica, o cara atirando de volta, ele já perdeu o contato visual com o parceiro, não escuta mais o parceiro, ele não sabe se o parceiro está bem ou não, e aí continua o combate. Muito provavelmente nessa hora ele tenta fazer uma boa empunhadura para encaixar os disparos e acaba pressionando o retém do carregador. Acontece, beleza? Aí cai o carregador, ele vai e faz uma próxima recarga. Beleza. Recarregou, vai para os disparos e você vê que quantos tiros ele está dando? Todos. Aí a arma para aberta. Acabou a munição. Quem participou das minhas linhas sabe. Outra questão que eu sempre valorizo. Galera, vamos trabalhar a questão de ferrolho aberto e recarga, tá bom? Ele vai e fecha o ferrolho com o carregador vazio dentro da arma. Depois, no meio de todo esse conflito, esse confronto, e já chegaram outros policiais que estão atirando também, ele consegue trabalhar o processo de busca por mais munição, né? E ele lembra que o carregador que caiu estava mais ou menos cheio, mas antes disso acontecer, ele não entende o que está acontecendo. Ele vai, põe a arma meio que para baixo, procura alguma coisa na região do colete, e aí ele se lembra do carregador que está ali na frente, vê inclusive, arranca o segundo carregador, e vai buscar o terceiro carregador e vai buscar o segundo, que foi a segunda troca que ele fez. Aí ele pega o segundo, insere, manobra o ferrolho e vai para cima. Aí ele faz uma visada, mas não dispara. O que ele faz agora? Que muita gente me critica sobre o tapa-golpe. Poxa, Diego, você faz tapa-golpe o tempo todo. Cara, pensa no seguinte. Num confronto armado, ou até antes do confronto armado, quando a gente está falando sobre último recurso e sobrevivência, você tem que pensar no seguinte. Eu tenho que ter sempre certeza. A certeza é melhor do que a probabilidade. O que ele fez? Ele já tinha inserido o carregador, já tinha manobrado o ferrolho, só que no meio do caminho aqui ele não voltou para o confronto, não teve mais troca de tiro, mas ele está indo para cima do cara. No meio do caminho, muito provavelmente ele pensou, cara, eu vou dar um tapa-golpe para ter certeza que vai ter uma munição na câmara a hora que eu precisar dessa arma. Não é melhor você ter certeza do que esperar acontecer e, putz, não tinha, e aí já é tarde? E você vê que as coisas acontecem em fração de segundo. Mais à frente, o parceiro dele vai ser baleado, tá? Ele vai dar um tapa-golpe. Ainda que ele mande uma munição boa para fora da arma, ele tem as outras e agora, pelo menos, ele tem certeza que tem uma munição na câmara. E a hora que ele precisar, ele vai apertar o gatilho e vai sair o disparo. Beleza? Então esse é o ponto. Ah, poxa, isso aqui é uma situação que nunca vai acontecer. A chance disso acontecer, cara, se houver 0,0001% de chance de acontecer, é uma situação de vida ou morte. Você vai trabalhar com essa probabilidade aqui, ou você vai
anular essa probabilidade e vai para cima. Beleza? Continuando. Aí ele tá correndo, beleza? E aí ele vai... E aí chega um outro parceiro próximo dele. Ele fala alguma coisa sobre o carro, que eu acho que é pra pegar o carro, porque o cara já tá tentando pegar o carro de uma outra pessoa. E aí o cara manda a bala de volta. Aí ele tenta se abrigar e o parceiro dele que tava atrás foi baleado na perna. Aí ele vai meio que pra auxiliar o parceiro e o parceiro fala que tá bem. Quando o parceiro fala que tá bem, ele começa a disparar de volta no bandido lá. Só que agora ele sabe que ele tá só com esse carregador, tá? Então ele tenta ser mais preciso nos disparos, até para cobrir essa distância, beleza? Agora a gente vê a imagem da viatura que chegou depois, né? Um pouquinho depois, estava atrás da primeira viatura. E os caras estão respondendo também. Tudo isso está acontecendo enquanto aquele rapaz aquele policial que deixou o carregador cair, tá lá na direita. Os caras estão mandando bala aqui também, beleza? E aí, ó, eles disparam, se abrigam, se comunicam. Isso é muito bacana, eles fazem a comunicação no rádio e o cara sai correndo. Até aí a gente não sabe se o cara tá baleado ou não. Mas o cara conseguiu correr, conseguiu pegar outro carro, conseguiu sair com esse carro, se jogar para dentro de uma casa e ainda ficou lá um tempo dando trabalho para a SWAT, tá bom? E aí vocês veem, ó, eles acabam tentando flanquear o cara aqui, né? Então vai cada um para um lado. E aí quando o policial escuta os disparos, ele também tenta se proteger. Aqui é um ponto que eu acho relevante, tá? Percebam que esse tipo de câmera ela fica aqui no peito, tá? E o policial agora, ele meio que se abriga, reduzindo a silhueta, só que a posição da arma dele, de controle da arma, né? Ela tá para baixo. Vocês percebem como ele se curva muito para baixo? Ele abaixa demais, a câmera tá quase apontando pro chão inteiro, assim, o pé dele. Então, qual que é o problema disso, né? Você acaba, nesse momento, diminuindo a visão que você tem da onde está ocorrendo o conflito, tá? Então, diferentemente daquele policial que precisou correr e se socorrer, esse aqui, ele está numa situação um pouco mais controlada, com outros parceiros, não está ferido, então ele tem condições de manter o contato visual e combater se necessário. Então, na minha opinião, arma para cima o máximo possível, entendeu? Um controle de cano mais voltado para a posição pronto alto, né? Que na verdade não é nem um controle de cano, mas algo relacionado já a ficar preparado para o confronto, né? Mas ao mesmo tempo não engajando a ameaça, porque ele não tem ali uma boa visão, tá? Porque ele tá nesse canto de cá e o cara foi para lá e ainda tinha um civil ali no meio. Beleza. E ele vai fazendo comunicação pelo rádio, né? Para ir passando as informações. E vocês estão vendo que as coisas acontecem muito rápido mesmo. Então, quando o pessoal vem com muita fórmula, tá? Para esse tipo de problema, eu já começo a pensar. Bom, daí em diante eles estão lá, já é a SWAT entrando na casa. E eu vou deixar o link para vocês acessarem esse vídeo completo. Vocês podem assistirem, ver, rever e analisar, tá bom? Como eu falei, o cara ele se entregou, foi capturado, foi para o hospital em situação estável. Não contei quantos disparos foram dados, mas lá eles não economizam munição, né? O pessoal, quando tem um confronto, atira, porque eles precisam cessar a ameaça. E é o que eu tava falando, não tem fórmula, tá? Quantos disparos? Galera, não dá. Eu ainda acho que na situação, por mais caótica que tenha ficado, 2 policiais atingidos, todo mundo agiu muito bem, tá? Todo mundo conseguiu resolver os problemas que surgiram. Então, no primeiro caso, o primeiro policial talvez pudesse ser atingido por mais disparos se ele tivesse ficado no carro, se ele tivesse ficado preso, se ele não tivesse saído na hora, ou se ele tentasse sacar a arma dele para responder. Então, para mim, a atitude dele foi corretíssima. Saí da situação, já estava ferido, sabendo que tinha outros policiais na área para apoiar.
Então, como tinham outros policiais para apoiar o parceiro dele, nesse caso ele não precisava voltar ao confronto, tá? Até porque ele não estava em boas condições. Mas muito provavelmente, se fosse o caso do parceiro estar sozinho, creio eu que ele colocaria o torniquete e mesmo assim voltaria a combater, pelo menos para se proteger e proteger o parceiro, tá? Provável que eles não iriam para cima do bandido, mas eles só resolveriam essa situação em si. Mas de resto, sensacional. O parceiro deixou o carregador cair, fez uma recarga muito rápida, o outro carregador caiu, fez outra recarga, quando acabou a munição ele foi lá, deu a cara, pegou o carregador no chão, colocou na arma e foi para cima. Extremamente louvável e para mim um vídeo muito rico para a gente assistir, aprender, né, estudar e entender a dinâmica de um confronto armado. É uma situação muito dinâmica. Beleza, galera? Valeu!